cumprimentar a Noémia. Bem-vinda, Noémia. Bom dia Bom dia. Alexandra, e bom dia a todos os ouvintes. E Obrigado por estarem desse lado, obrigados. E tenho que te perguntar como é que correu o Famalicão Zen. Fantástico. E mais uma vez quero agradecer aos ouvintes que me foram visitar, que é sempre, enche-nos mesmo o coração, gratidão a todos que passaram por lá, não só para me visitar, como para assistir à palestra também que eu fiz da cura reconectiva e reconexão pessoal. Mas correu muito bem, senti-me em casa mesmo. Pois. Normal. Hoje trazes uma convidada e tens tu as honras de fazer as apresentações. Sim, Quem sim. é que trazes? E eu quero saber, há uma razão, o porquê da escolha. Já é a segunda convidada e Sim. esta tem uma razão também, com aquele gostinho muito especial. Sim, porque é assim, eu apresento a minha convidada especial, que é a Ana Macieira, que é minha professora de astrologia, e como aqui na rádio, portanto, o que eu abordo mais e o que as pessoas me identificam mais é como astróloga, não é? Nada melhor do que trazer aqui a minha professora para também, para perceberem de onde é que vem também esta minha sabedoria, não é? De poder transmitir o que tenho vindo a transmitir aqui na rádio acerca da astrologia, porque a Ana Macieira foi a que eu escolhi para Foi esta área. impulsionadora. Sim. O gostinho estava lá, mas quem te trouxe ou quem te lapidou, por assim dizer, foi aqui a professora. Posso tratá-la por Ana Macieira? Claro. Bem-vinda, Ana. Aproxime-se do microfone, não tenha medo. Eu até isso. Dizer com a mão um jeitinho, isso pode mexer à vontade. Sim, de forma a que se sinta confortável. Ana, bem-vinda à Cidade Hoje Rádio. Ninguém melhor do que a Ana para se apresentar. Sim, espero que sim. Agradeço muito a oportunidade, agradeço à Noémia, agradeço também à Rádio Cidade pela hipótese de poder estar aqui com vocês hoje e também agradeço a todas as pessoas que estão lá em casa o privilégio de poder falar sobre astrologia, porque começando já a apresentar-me, eu sou uma apaixonada pela astrologia. Desde o momento em que tive acesso aos primeiros estudos, pensei, isto aqui é muito bom, eu preciso saber mais. E já lá vão 17 anos, portanto, foi mesmo uma paixão enorme e é sempre um privilégio poder falar sobre astrologia ou poder pôr a astrologia na prática, que eu acho que assim é mais interessante, porque muita gente fala da astrologia, mas depois nós ficamos a ouvir e parece que é assim tipo chinês, né? E gosto de simplificar, gosto de pôr a astrologia de forma que as pessoas consigam perceber e pôr na prática na vida delas e ter resultados, que isso é que é o mais importante. E continuando a minha apresentação, porque já sabem que eu começo logo a desviar para a astrologia, eu sou criadora do oráculo da astrocartomância, que é um oráculo que junta a linguagem da astrologia com o poder divinatório das cartas e, portanto, rapidamente responde às perguntas das pessoas. E também sou criadora do método AMA, que é um método que revoluciona a astrologia por completo, porque lá está, simplifica. Toda a gente acha que aprender astrologia é uma coisa que vai demorar muito tempo e é muito difícil, e assim não, fica muito simples, muito fácil, rapidamente as pessoas conseguem aprender e praticar, que esse aqui é sempre o meu lema, não é? É preciso pôr na prática, que é para ver resultados, não só teoria, não interessa. Teoria, eu te vou dar um exemplo muito prático, não adianta fazermos uma faculdade a levarmos toda a teoria quando não temos a prática, ou se depois não viermos exercitar aquilo que andamos a aprender anos e anos. Ana, a primeira coisa que fez quando chegou ao estudo foi tentar perceber qual era a energia do estúdio, e a energia que saiu foi foco e comunicação. Exatamente, foi a energia da comunicação, portanto, que é uma coisa que se faz aqui com muita facilidade, não é? Mas o conselho é exatamente o foco, para não nos perdermos na conversa e irmos diretos ao ponto. E eu gosto sempre de tirar cartas para saber qual será a melhor atitude a ter. Lá está a astrologia na prática, não é? E esse foi o conselho, foi nós estarmos focadas e com amor. E com amor. Ora então, e colocando isto na prática e desafiando os nossos ouvintes através do 917221645, Ana, o que é que precisa para que com essas ferramentas aqui em estúdio possa responder a uma pergunta? Só uma pergunta? Ou mais alguma coisa? Sim, uma pergunta de cada vez, porque senão depois fica difícil de responder. E objetiva. E, por exemplo, se for alguma pergunta por amor, é importante que digam se estão num relacionamento sério, num relacionamento de namoro ou solteiros. Se for, por exemplo, uma questão de trabalho, se são trabalhadores por conta própria, por conta de alguém, ou estão desempregados. Portanto, dar aquela indicação de qual é o momento presente,
de maneira a que seja mais fácil conseguir identificar qual é a energia e dar uma resposta. Se eu dou resposta na mesma, só que fica assim um bocadinho mais vago e assim vai mais direto e a pessoa pode realmente receber o seu conselho. Como a Noémia costuma dizer, objetivo e conciso, não é? Sim. Porque a Noémia é uma das pessoas que eu conheço que por aqui tem passado na parte alternativa com muito cuidado, e já agora falando também um bocadinho daquilo que conhecem entre as duas, enquanto vão chegando aqui algumas mensagens para o 917221645, a Noémia chegou aqui à cidade hoje sempre com uma responsabilidade acrescida de não dar nenhuma informação que possa levar ao engano aquilo que são os ouvintes da cidade hoje. Aquilo que eu me apercebi com estas 17 edições, que ela há bocadinho disse, foi a evolução também da própria Noémia como comunicadora. Ela entra com todo aquele receio, aquele medo e... nas últimas edições ela já está a fazer aquilo que a Ana se propõe, ela já consegue aqui em estúdio dar algumas respostas quase que em tempo real, e quando não consegue diz que terá que fazer uma análise mais aprofundada e estudando, principalmente estamos a falar aqui na astrologia, porque na numerologia é bem mais fácil fazê-lo aqui na hora. Ana conheceu a Noémia basicamente, como se costuma dizer, quase como na primária. E neste momento, aquilo que conhece da Noémia, qual é a sua opinião como evolução, como profissional, uma profissional que tem dado a voz e a cara aqui na Cidade Hoje Rádio? Sim, a Noémia é uma pessoa extraordinária. Eu já lhe disse isso, ela já me ouviu, não vou dizer nada de novo para ela. É que ela hoje não vai falar muito, não sei se já percebeu, ela hoje não vai falar muito. Mas os convidados é que têm o privilégio, por isso é que são convidados, não é? Claro. Não, mas a Noémia é realmente uma pessoa que tem um talento extraordinário, principalmente aqui ligado ao mundo da astrologia. Outros mundos também que eu sei, mas o meu é que é a minha especialidade, e posso dizer que sim, a Noémia é realmente uma pessoa que tem um talento para transmitir informação, para motivar as pessoas, para explicar-lhes porque é que elas estão a passar pelas questões, e é muito inteligente e consegue, mesmo até às vezes com pessoas um pouco mais complicadas, porque sim, às vezes aparecem-nos pessoas um pouco mais complicadas, ela consegue dar a volta, tentar ensinar de uma forma que seja prática para a pessoa pôr na sua vida, não é? Ver resultados. Ana, qualquer um de nós que tenha um gostinho ou que queira saber mais, consegue facilmente inscrever-se num curso da Ana e poder perceber e colocar em prática, mesmo que seja só para o autoconhecimento? Consegue, eu posso estar, em vez de ser eu a dizer, é possível e tal, é mais fácil as pessoas irem ver, ok? Todo este mês de julho, desde o início agora até o fim, nós estamos a fazer, eu digo nós na Escola do Astrólogo Sucesso, eu e todos os alunos que tenho, todos, uma grande parte deles, estamos a fazer lives todos os dias, tirando ao domingo à segunda, mas estamos a fazer todos os dias para responder a perguntas das pessoas, ou seja, responder astrologia na prática. É o maior evento da astrologia prática de sempre e portanto, se vocês quiserem podem lá ver, e tem de tudo, todas as pessoas, desde a mais novinha à mais velha, homens, mulheres, está toda a gente lá e toda a gente fez o curso, toda a gente conseguiu responder às perguntas das pessoas e tem uma capacidade fantástica de conseguir fazer aquilo que é o meu sonho, que é fazer do mundo um mundo melhor, não é? E toda a gente partilha do meu sonho e, portanto, está toda a gente a pôr isso na prática. Portanto, sim, qualquer pessoa consegue, qualquer pessoa. Obviamente tem que ter determinação e tem que se empenhar, mas também com o apoio que nós temos, não é? É sempre uma comunidade fantástica, toda a gente se apoia, toda a gente é muito bom. Eu vou voltar a lembrar que vocês podem fazer isto, é um miminho, a custo zero, quer saber mais ou quer saber alguma resposta, alguma coisa que o inquieta neste momento, neste dia de hoje, neste 24 de julho. Área profissional, área amorosa, ajuda-me lá, Noémia. Financeira. Uma pergunta simples, objetiva, tem que dizer, olha, neste momento estou numa relação com ou não estou. Tudo. Família, com os filhos, trabalho, com os primos, que estamos a celebrar o dia dos primos, seja lá o que for. E podemos até dar aqui um exemplo, para que as pessoas percebam como a Ana chegou aqui, tirou a energia do momento para o local. Nós podemos aqui fazer uma situação em que a Noémia, não tens nada que gostasses de saber e que queiras perguntar à Ana, para perceber a resposta da tua energia? Posso perguntar, sim. Eu acho que seria mais fácil era ser Alexandra. Não, mas começamos por ela, entretanto, depois eu também pronto, também sim, mas apelamos também às pessoas que estão lá em casa, se quiserem. Exatamente, é só para eles perceberem a dinâmica, que às vezes os ouvintes têm alguma dificuldade em perceber, e então nós vamos aqui, não é? Darmos nós aqui a conhecer uma pergunta e uma resposta, e depois darmos o feedback à Ana se enquadrou ou não com aquilo que recebemos. Sim, faz tu, Alexandra, a tua perguntinha, sim, faz lá. Então é assim, também pode ser simplesmente um conselho, quer um conselho para o dia de hoje ou para alguma situação específica, e o conselho também é dado.
Pois, mas eu tenho que falar na situação em específico. Não, podes Não. só dizer genericamente, não tem que ser nenhuma coisa que seja muito específica. Quanto mais específica é também a resposta. Mas genericamente encaixará a resposta para ti também. Pois, aquilo que eu quero saber tem a ver com a parte do amor. Ok. Um conselho para a parte do amor? Ok. Então eu só preciso saber aquela pergunta trivial. Relacionamento sério, relacionamento de namoro ou solteira? Solteira e boa rapariga. Pronto, então é assim, a carta que saiu foi a carta do Balança, que é uma carta que me diz que existe amor, e existe muito amor contigo, à tua volta, de ti para com os outros, existe disponibilidade para amar, e portanto, provavelmente até é capaz de existir já alguém que esteja interessado em ti, ou esteja ali à tua roda, À minha volta. exatamente, e agora, esta carta a única coisa que dá de conselho porque é muito bonita, mesmo até para amor é a melhor carta, só que diz que é muito importante manter a nossa independência, porque se nós começamos a viver a nossa vida em função de uma outra pessoa, deixamos de viver a vida para nós e acabamos por perder muitas qualidades, acabamos por nos perder na vida. Então é uma carta que pede independência. Eu vou pensar por mim, eu vou viver para mim, não quer dizer que não possa ter alguém ao meu lado, mas não vou perder o meu centro, o meu eu. E esse é que é o conselho principal, é esse, é haver na mesma uma ligação bonita, maravilhosa, porque esta é uma carta mesmo muito de amor, mas haver também uma independência, de cada um ter também a sua vida, poder fazer as suas situações e não ficar preso ao outro. E ainda para mais passei aqui também uma carta muito bonita que diz que o universo está do teu lado, ok? As coisas todas acontecerão de uma forma positiva, é apenas preciso isto, é ter a atitude de ser mais independente. Até porque a maior parte das pessoas pensa que os problemas que são culpa dos outros e dizem, aquele fez isto, aquela fez assim, aquele foi assado. E na realidade não é bem assim. É assim, claro que os outros têm as suas atitudes, mas nós temos a hipótese de escolher como é que queremos reagir. E podemos ser agressivos ou podemos ser, às vezes até escondermos-nos ou alguma coisa, mas a ideia é, o que é que eu vou fazer com isto? Como é que eu consigo tirar partido desta experiência para eu aprender alguma coisa com a pessoa que está na minha frente? Daí a nossa célebre frase que nós usamos sempre em todas as aulas, consultas, lives, tudo, que é, estamos aqui para evoluir, todas as experiências que vivemos são para a nossa evolução. Então não é tão importante a experiência, é o que é que nós estamos a aprender com essa experiência. Aqui a aprendizagem é a independência, o ser, não é? O ser uno, sem precisar de mais ninguém. Ora, eu posso dizer que foi na mousse. E sem eu abrir muito o jogo, porque isto tem aqui a minha privacidade, isso é uma coisa que eu preservo muito e a Noémia sabe, por mais que eu me dê, entre aspas, na comunicação, na minha vida é minha. Portanto, e a nível de... Isto foi só para que vocês possam fazer o mesmo. 917221645. Eu pouco disse à Ana, mas ela disse muito a mim. Noémia, agora é a tua vez. Sim, e eu vou pedir o conselho para hoje. A energia. Então, energia para a Noémia no dia de hoje. Para hoje, para o dia de hoje. Vamos ver aqui o que é que as cartas do oráculo da Astrocratomancia reservam. Então, olha. Muito bom. Assim, realmente esta é uma carta que tem a Leão, que é uma carta que tem a ver com criatividade, com brilho, com alguém que tem mesmo assim uma jovialidade, uma energia que contagia toda a gente à volta, e faz todo sentido em relação a ti, claro. É uma carta que diz que, olha, é um bocado aquilo que estás a fazer agora, acho que estás mesmo muito dentro da energia, que é, ok, eu brilho, mas eu também deixo os outros brilhar, porque eu não preciso de chamar demasiada atenção, porque eu já sei que sou boa e ponto, não é? É um bocado esta. Não, mas lá está, se eu não te conhecesse, se eu não soubesse, eu diria à pessoa para ter algum cuidado, para não querer mostrar demais o que ela é e deixar também os outros brilhar, porque ela não precisa de se exibir. Mas no caso da Noémia já percebi que não é preciso de falar sobre isso. Ainda para mais bem que o Plutão que diz realmente já está a haver aqui uma grande transformação, não é? A Noémia, se calhar aqui há algum tempo atrás era capaz de ser diferente, mas agora a Noémia realmente é uma pessoa que tem uma visão de comunidade, de ajudar os outros, de promover os outros também à sua volta, muito bonita. E por isso é que eu estava a dizer há bocado, estou muito, muito orgulhosa pelo crescimento da Noémia e no meu entender, em termos astrológicos, sim, depois no resto, acho que a vida diz isso, não é? Diz sim. Se nós tivermos, não é? Quando nós começamos a trabalhar no equilíbrio, realmente depois as outras áreas também se equilibram, não é? Porque nós vamos para todo lado. E eu também gostava de, que há um bocado perguntastes que se os cursos da astrologia é só para trabalhar. Não, eu vou contar como é que eu conheci a Ana, não é?
Portanto, isto foi tudo no Covid. Eu sou, não é? Sempre fui cabeleireira e tive que ir para casa. E como eu já confiava no universo, portanto, que isto é mesmo assim, eu disse, bem, se tu me vais pôr em casa é porque tens algo melhor para mim e eu vou aceitar. Foi verdade. E pronto, vou para casa e quem é que eu conheço? A Ana Macieira, não é? No YouTube, redes. a sério. E identifiquei-me logo com ela, a maneira de transmitir, portanto era uma pessoa que tinha a ver comigo, que via as coisas, a vida de outra, pronto, de uma forma que eu via e a maior parte das pessoas não viam. E comecei a seguir, foi quando a Ana lançou o curso da astrologia prática. E eu achei logo que queria a profissional, porque eu queria perceber mesmo, nunca imaginei que ia trabalhar na astrologia, foi mesmo para me conhecer a mim e para entender tudo aquilo que estava a passar. Portanto, eu fui convidada a ir para casa para conhecer a Ana, para me autoconhecer, e depois comecei a perceber, também como cabeleireira, não é? Quando eu estava a tirar o curso, eu apercebi-me que também ajudava as outras pessoas. E então, a partir daí, portanto, segui mesmo para o profissional e hoje estou aqui. E não foi preciso muito tempo, portanto, que o Covid foi em 2000, não é? 2020, e nós estamos em 2023, não é? Exatamente. Portanto, foi mesmo uma mudança muito grande na minha vida, mas é a forma simples que ela tem de transmitir, o método AMA, que é realmente espetacular, que uma pessoa... Eu só tenho o 9º ano, portanto não foi preciso eu ter a universidade, nem ter muitos estudos, não é? Para hoje conseguir transmitir a forma como ela nos ensina também. Claro, pois é a prática. Ana, a Noémia tocou aqui num ponto fundamental e não querendo sair do foco da conversa, mas que eu acho muito pertinente hoje em dia, que somos... passo a expressão, bombardeados, entre aspas, não gosto muito da palavra bombardear, mas no fundo foi como surgiu assim de imediato, com as redes sociais e com o YouTube e com uma série de conteúdos, não é? Com os conteúdos, que podemos vê-los pelo lado positivo, uns serão, no caso da Noémia, foi algo positivo, outros poderão ser menos positivos, para não falarmos na toxicidade que também encontramos a nível das redes. Na opinião, posso tratar por tu? Claro, na tua opinião, Ana, há muita gente e cada vez se sente mais, desde de tenra idade, em que a comunicação começa a passar sempre pelas redes sociais, por todas as plataformas. A energia que a Noémia sentiu ao seguir-te no YouTube, mas podia ter sido numa página do Insta, do Face ou no que fosse, nós, seres sem qualquer conhecimento da astrologia ou de algo, também conseguimos sentir numa comunicação escrita essa energia. Há aqui algo que possa ser tirado como positivo das redes sociais, porque há muito aquela ideia errada de não é o melhor caminho para se conhecer, não é o melhor caminho para se fazer amizade. Eu gostava, só porque ela disse que foi ali que, ao ver, conseguiu sentir a energia e perceber que aquele era o caminho. E ela realmente é um testemunho de que entrou no bom caminho. Isto em todas as áreas, e pela experiência que tens na astrologia, nas energias e tudo isto, qual é a tua opinião? Olha, é assim, eu acho que as redes sociais são espetaculares, ok? Têm uma capacidade de nos fazer estar em contacto uns com os outros. Depois, claro que há questões negativas, obviamente, não é? Há estas positivas maravilhosas, como eu e a Noémia temos tido a oportunidade de nos conhecer, até mesmo nós, eu hoje estar agora aqui com vocês tem tudo a ver com o facto de termos as redes sociais ativas. Ora, o que acontece dentro das redes sociais é exatamente o mesmo que acontece na nossa vida. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês perceberem, que há uns anos atrás eu tive uma consulta com um senhor que me disse que colocou centenas de euros nas mãos de uma senhora que lhe prometeu que ia a um sítio qualquer muito especial à face da terra para rezar por ele, numa santa qualquer, não sei o quê, e que aquilo ia mudar a vida toda dele. E não aconteceu nada disso, não é? Ele ficou muito triste, estava mesmo desiludido, até defraudado, e veio-se queixar comigo. E o que eu lhe disse foi, olha, repare, o facto do senhor ter tido esta experiência fez-lhe perceber que não pode ser tão crente, que não pode andar sempre aí atrás de toda a gente, tem que pensar mais por si, tem que ser mais autónomo e tal. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Todas as vezes que nos acontece alguma coisa negativa nas redes sociais ou na vida, é importante que a gente veja isso como uma aprendizagem e vamos sempre perceber que, ok, isto não correu bem, mas deixa-me ficar atento, para a próxima já não me volta a acontecer, aprendi alguma coisa, estou mais rico por causa disso, ok? Acho que para mim tem muito a ver com isso, é o nós conseguirmos fazer a distinção
e não estarmos à espera que seja tudo bonito e maravilhoso na nossa vida, não. Às vezes as coisas negativas também acontecem, mas nós podemos aproveitar para crescer e para chegar mais Elas à frente. têm um propósito para acontecer, seja neste caso o negativo e o positivo tem sempre razões para acontecer. E eis que nos chega uma pergunta, e eu entretanto quero perguntar se estas questões que possam chegar dos ouvintes podem vir no anonimato? Sim, tranquilo, Pronto, não há para problema. que ninguém tenha receio de enviar, não precisa de colocar nome, ou põe um nome fictício, mas no caso da Susana Gomes, ela identificou-se, não pediu anonimato e diz: bom dia, eu gostava de saber a nível profissional se vai correr bem para a minha filha. Ela despediu-se, está a dar o tempo à casa e gostava de saber se vai arranjar facilmente na área dela. E assim, na Susana Gomes, enviando um beijinho para as 3. Foi objetiva? Obrigada. Sim, Susana, olha, essa pergunta, Susana, nós tínhamos pano para mangas para estar aqui. Quem me conhece, quem vê as minhas lives, as minhas alunas que virem isto depois, vão todas começar a pensar, lá vai ela, pronto, soltar os cães. Soltar Susaninha, olha, é assim, eu com muito amor e carinho eu vou-te puxar as orelhas, sabes, porque é fácil, é assim. Primeira coisa, nós não devemos fazer perguntas de sim ou não. Vai acontecer ou não vai acontecer. Imagina que eu te digo não vai acontecer. Vais ficar de racha, vais ficar muito triste, não é? Então não é assim que se faz a pergunta deve ser sempre empoderadora, o que é preciso ser feito para que aconteça o objetivo que a gente quer, ou no caso, normalmente costumamos perguntar para nós, o que é que nós precisamos de fazer para conseguirmos alcançar aquele objetivo, ok? Então é sempre esta a pergunta, nunca te esqueças, Susana, ok? Nunca deixes as coisas na mão do acaso, é nas tuas mãos para tu poderes crescer, tá? Agora, segundo puxão de orelhas, nós não fazemos perguntas em relação aos nossos filhos. E eu vou-te explicar porquê. Porque os nossos filhos, eles refletem a nossa energia. Ou seja, se os teus filhos estão a ter algum tipo de atitude na sua vida, é porque de alguma forma eles viram o teu exemplo, o exemplo do pai, o exemplo das pessoas à volta, ok? E eles estão a ter essa atitude mediante aquilo que lhes foi passado, ok? Então, se tu queres que a vida deles seja boa, tu tens que ser um bom exemplo para eles. Porque se tu dizes, por exemplo, imagina uma coisa muito básica, os meus filhos deviam estudar, que eles não estudam nada, e tu estás a desenvolver os teus conhecimentos, quando tu dizes, a minha filha vai ter gostava de saber se a minha filha vai ter um bom relacionamento, ou vai ter um novo relacionamento, pronto, e a minha pergunta é, e tu, e o teu relacionamento, estás bem com o teu relacionamento? Porque tu tens que dar o exemplo à tua filha, percebes a ideia? Não é preocupar-te com ela, é ocupar-te de ti, ok? Quanto mais tu te ocupas de ti, mais tu tens uma boa energia, mais tu emites essa energia para a tua filha, ela sente este exemplo que tu lhe estás a dar e ela toma as atitudes certas na vida dela para também ela ter questões positivas, percebes? Portanto, nós não conseguimos mudar ninguém, nós só nos conseguimos mudar a nós e através da nossa vibração, maravilhosa e fantástica, não? Ou não, nós vamos influenciando os outros à nossa volta, ok, Susaninha? Mas pronto, mesmo assim, vamos fazer uma coisa. Porque ela é uma menina simpática. Vamos lá ver aqui, vamos ver a energia da tua filha. E a pergunta vai ser assim: o que é que a tua filha tem que fazer? Qual era o resto da pergunta para ter um relacionamento melhor ou para ter um bom relacionamento? Ela está, portanto, a trocar de emprego, está a dar o tempo e ela pergunta se ela vai conseguir arranjar na área, dá a entender que ela não está a trabalhar na sua área de trabalho, portanto. Ok, então vamos fazer a pergunta mais genérica que é, o que é que a tua filha precisa de fazer para estar melhor em termos profissionais? Ou encontrar a sua área profissional. Encontrar, exatamente. Sentir-se bem dentro da sua área profissional, realizada, com até bastante abundância também. Vamos lá ver, o que é preciso fazer? Bom, não posso fazer silêncio, aquelas coisas da rádio, porque quem vê percebe, mas quem não vê, enquanto a Ana tira mais uma vez. O leão está forte. Este leão está forte, Fortíssimo. sim. Ajuda. Olha, é muito interessante, Gosto assim. muito de você, mesmo. leãozinho. Isto é só para descomprimir um bocado, porque até eu fiquei assim, quando saiu outra vez o leão. Mas é giro, porque o leão vai estar mesmo ao rubro agora. Também estamos precisamente no mês do leão, não é? Exatamente. Sim. Até, olha, Noemi, eu até te convido para tu dizeres aqui o que é que tu achas sobre a Susana na sua área profissional. Com este leãozinho. Giro. Sim, é assim, a filha da Susana, não é? Ela tem realmente muita criatividade, muito brilho, ela tem muito potencial, ela tem é que não precisar da valorização dos outros, não é? Portanto, ela perceber que tem muito valor e quando ela perceber, os outros também a vão valorizar, porque com esta energia ela, pronto, pode estar à espera que os outros a valorizem e por isso pode ofuscar realmente a energia para ela não ter o trabalho que ela idealiza, portanto, e se ela idealiza é porque ela tem capacidades, portanto é brilhar e portanto, e comunicar
o conselho, não é, dos astros, é que para ela comunicar todo o potencial que ela tem e toda a criatividade que ela tem, ela comunique, deite cá para fora e que não espere que os outros a valorizem. Uhum. Se fosse possível a Susana escrever o nome da filha, era fixe, assim a gente também Sim. podia falar para a filha, até ela depois pode vir ouvir o nosso conselho. E dar aqui o feedback se Aqui gostou do puxão de orelhas no ou Facebook, não. é no teu Facebook que está a ser passado, Sim, não é? sim, No sim, Facebook sim. da Noémia, como é que é o teu Facebook? Fonte Criativa Astral. Fonte Criativa Astral, Sim. exatamente, pode depois ir lá ver. Mas esta carta, por acaso, fez-me lembrar uma história muito engraçada também de um cliente que eu tenho. Pronto, Sim, tem muitas histórias giras de clientes, sim. e é bom a gente até poder elucidar com alguma coisa real, que houve mesmo uma senhora que me procurou, porque ela trabalhava numa empresa de frangos, ok? Portanto, eles tinham grandes armazéns de frangos, e o que acontecia é que ela era chefe de uma equipa e volta e meia havia uma palete de frangos que desaparecia no meio daquelas câmaras frigoríficas gigantescas. E aquilo, claro, que ia dar problemas, porque uma paleta é muito dinheiro, não é? E fazia interferência em relação à empresa, e o patrão estava sempre a chamar a atenção àquela equipa porque não podia ser aquilo acontecer. E ela já tinha feito 1001 coisas, já tinha explicado tudo e mais alguma coisa a toda a gente e nunca conseguia que aquilo deixasse de acontecer. Ela dizia, façam assim, e ninguém fazia o que ela dizia. Então o que aconteceu? O que eu lhe dei de sugestão foi, olha, faz uma coisa, faz uma reunião com toda a gente e deixa que sejam as pessoas a dizer o que é que elas acham sobre quais são as melhores soluções para que não haja mais nenhuma paleta de frangos perdida no frigorífico. E deixa, mesmo que tu não concordes com as ideias deles, deixa-os falar, deixa-os debater entre eles, pede para cada um dar a sua opinião, de maneira a que depois tu aceites aquela que toda a gente esteja em unânime, e ponha em prática, mesmo que não seja a tua opinião, mesmo que seja a opinião de alguém que lá estava. O que interessa não é o que tu queres ou não queres, o que interessa é qual é o resultado, ou seja, no fim a empresa vai estar bem, mesmo que tu não sobressaias e não sejas a maior do mundo, ok? Mas no fundo o trabalho foi feito, a empresa vai estar bem, o lucro vai chegar e portanto o patrão vai gostar e vai te reconhecer, ok? E este é o conselho que eu dou também à Susana, é mesmo esse, sabe dar espaço às outras pessoas para que elas também possam fazer alguma coisa. Porque se tu fizeres isso, o que é que significa? Tu não estás à espera que elas te valorizem. És tu que te estás a valorizar a ti. Tanto que nem sequer precisas dar a tua opinião. Acreditas que és uma boa patroa, neste caso não é patroa, mas no caso pode ser chefe de equipas, etc. E que consegues fazer com que as pessoas entendam a tua mensagem, trabalhem bem em equipa e cumpres a tua função, que é, no fim, haver um bom resultado. Ora, e não é que ela está a ouvir e não ficou chateada pelo puxão de orelhas, porque respondeu, a minha filha chama-se Mariana Gomes Silva. Tivemos uma mensagem para a Mariana Gomes Silva. Sim, foi esta que nós tiramos agora do Leão. Para a Mariana Gomes Silva. É tiramos a mensagem não para a Susana, mas para a Mariana Gomes Silva. Pronto, e não é que alguém, que eu não vou dizer o nome, enviou uma mensagem, eu não sei se ela entretanto conseguiu continuar a ouvir, penso que não, porque ela diz que não ia conseguir, se ela ainda bem que ouvi isto em relação aos filhos. O meu caso é igualzinho, até em relação ao emprego. Não posso ouvir mais, logo ouço, quando ela diz logo, sim. seguir a Noémia, e beijinhos. No entanto, eu tentei que ela ainda fizesse uma pergunta, porque acredito que esta nossa ouvinte também tem alguma coisa a perguntar, mas podemos tirar a energia, o conselho desta nossa ouvinte, perante isto que ela escreveu. Sim, Ana, podemos perfeitamente. Eu só queria... Tu sabes o nome, certo? Não vais dizer, mas sabes o nome, certo? Eu sei o nome, posso... Pronto, podes só pensar e é o suficiente para eu conseguir sintonizar contigo. Não, mas eu também te posso passar o tablet e ler. Pronto, ok, exatamente, assim parece melhor. Que está aqui a seguir à foto. Ok, pronto. Nós já estamos aqui com uma senhora que começa por a letra D, ok? Mas não vamos dizer mais nada, mas pronto, aqui a senhora letra D. Porque ela estava a falar também em relação à questão dos filhos, não é? Do trabalho. Ela diz que se identificou com tudo que disseste, porque é exatamente igual em relação à filha. Da filha, ok. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma carta para a ela D. Identificou-se com o puxão de orelhas, com a Susana, porque ela diz que é exatamente igual à história dela. Exato. O que acontece é que às vezes nós percebemos isso, okay? Temos que dar um bom exemplo aos filhos, mas não sabemos o que é que devemos fazer. Então vamos especificamente aqui para a Dina. Não faz mal, há várias. Há muitas Dinas. Ok, Dina. E é que eu gosto de dizer o nome das pessoas, porque é bom que as pessoas consigam... Nós temos mesmo vários ouvintes Dinas, não estamos a falar em qualidade, pode ser qualquer uma. Ok, pronto. Então, Dina, que me estás a ouvir, é assim, vamos tirar uma carta para ti, para tu saberes como é que tu deves lidar melhor com a tua filha, ok? Porque, repara, é sempre a nossa mudança, não é? Uma aprendizagem com a tua ligação com a tua filha. Então, vamos perceber o que é que tu precisas de aprender e fazer dessa mudança.
E agora sei a leão outra vez, havia de ser bonito. Sério? Não. Ok, então vá. A Noémia vai começar e depois eu faço só a explicação final. Vamos É lá. assim, tem que trabalhar também a responsabilidade e a autoridade, não é? Portanto, em relação à filha, porque nós muitas vezes, portanto, nós pais, sem querer o amor que nós temos, nós facilitamos muito, portanto, nós deixamos de ter autoridade em relação aos filhos. E aqui é realmente importante ela trabalhar a autoridade e abrir-se ao novo, não é? Porque, portanto, abrir-se a novas coisas, porque lá está, nós pais, se não mudarmos, os nossos filhos também não mudam, portanto, e aqui a mudança parte realmente dela, para tirar todas aquelas ideias que tem, assim, diferentes, trabalhar mais a nível de pensar em todos, trabalhar a responsabilidade, mas pensando realmente em comunidade, num todo, não pensar naqueles padrões que é assim, que vai ser assim, não é? Portanto, que no fundo nós nascemos e crescemos com padrões que nós muitas vezes damos como certos e não são, não é? Portanto, e ali a mudança parte mesmo dela. Mas Tudo bem, estou Ela aqui vai tão acrescentar. orgulhosa. Obrigada. Eu, a minha linda aluna. Vou formando, não é? Obrigada. Muito bem, estou mesmo muito contente. Pronto, então, olha, vou contar mais um caso, que assim Sim, fica mais sim, fácil para sim. conseguir perceber. Então, no início, quando eu comecei a dar aulas, eu tive uma senhora que tinha, eu acho que ela já tinha 60 e tal anos, ok? E ela queria muito vir fazer formação em astrologia. Só que ela tinha filhos, a conversa dela foi assim: eu não posso vir fazer o curso porque eu tenho os meus filhos, eu tenho que fazer jantar para eles. E as aulas são normalmente à hora do jantar. Então ela dizia: eu tenho que fazer jantar para os meus filhos, mas não posso vir. E eu lembrei-me de perguntar: mas quantos anos é que têm os teus filhos? E ela: 46, 39. E eu: espera aí, deixa-me lá ver se estamos na mesma sintonia. Então tu dizes que não podes vir fazer aulas de astrologia porque tens que fazer de comida para os teus filhos de 40 e tal anos. Tipo, e ela: pois. E eu: não achas que já está na hora deles começarem a cozinhar para eles e tal? Não achas que está na hora de tu também te impores um bocadinho e dizeres: olha, minha gente, gosto muito de vocês, mas eu também quero ter a minha vida, também quero ter os meus estudos, vou fazer as minhas coisas, vou entrar nesta comunidade fantástica de pessoas que pensam como eu, porque quando sai uma carta como esta, acontece muitas vezes as pessoas terem ideias assim revolucionárias fora da caixa. Eu acredito que a Dina seja uma pessoa assim, uma pessoa assim mais futurista e vanguardista, e às vezes ela não se sente enquadrada em relação às pessoas que estão à volta dela. Então ela apanha tudo aquilo que acontece à volta dela para viver a vida dos outros em vez de viver a sua vida. Então, Dina, aqui a questão é ser mais autoritária em relação à tua filha e não precisas te chatear com ela, simplesmente volta-te para ti. Faz aquilo que tu gostas, com quem tu te sentes bem, com as coisas que tu... Olha, e como dizia a Noémia muito bem, abre horizontes, ok? Coisas diferentes, pessoas diferentes, fora da caixa. Internet é uma coisa que tu podes aproveitar perfeitamente, agora no sentido positivo daquilo que falávamos há bocado. Trazer aqui alguma coisa de novidade para a tua vida, para deixares de ter que estar a chatear com as questões do teu filho e começaste a chatear mais... aliás, não é chatear, é viver mais a tua vida, ok? Porque assim é que eu acho que vai funcionar bem, porque realmente é assim, tu tens um potencial enorme, estás um bocadinho aqui em cima ou debaixo de um peso grande em termos de responsabilidade maternal, estás a ver, que a minha filha, eu tenho que estar ali para ela e tudo, essas coisas, isso não vai funcionar, ok? Esquece, para dares um bom exemplo à tua filha, concentra-te em ti, ok? Mostra-lhe o potencial, a grande mulher que está dentro de ti e tu vais ver como daqui por algum tempo ela vai andar aí atrás de ti, tipo, mãezinha querida, gosto muito de ti, beijinhos. Ora, então, isto é o que eu disse, nós temos que dar os primeiros exemplos e sermos, entre aspas, às vezes aqui as cobaias, no bom sentido, com a nossa realidade, para isto começar a fermentar. É quase como o bolo está a crescer, está a ficar com aquele cheirinho, não sei se é de chocolate, não sei, não é? Mas no meu imaginário, eu já estou a ver um bolo no forno a sair assim, muito grande. Ora, porque tenho aqui mais uma mensagem, esta no anonimato, vou voltar novamente o tablet para a Ana. Atenção, Ana, é importante não referir o nome, vais poder ler o nome e a pergunta... Não, então não vires para mim, não vires. Okay. Eu tenho a tendência a falar para o nome das pessoas. Eu gosto de falar para as pessoas. Eu vou falar só o primeiro nome. Até pronto, então é isso, é bom. Portanto, aqui lá está, é mais uma vez uma mãe, mas ela quer saber energia sobre o seu filho Paulo, porque ela pode ter muitos, não é? O seu filho Paulo, diz ela que sente que ele anda revoltado com alguma coisa e gostava de uma mensagem.
Uhum. Pronto, então vamos assim, vamos tirar uma mensagem para a mãe do Paulo, porque como nós falámos há bocado, nós não mudamos os nossos filhos, nós mudamos a nós e através das novas atitudes que temos, damos o melhor exemplo e eles depois conseguem também Ela ter dá a entender mais que atitude. está preocupada, portanto, a mensagem aqui para contornar esta preocupação. Exatamente, é isso mesmo. Olha, bem, muito bem. Já podes vir fazer curso de astrologia, que já está. Só pelas perguntas já já estás lá no sítio. Então vamos lá. Aqui em parceria com a Noémia, vamos dar aqui um conselho à nossa amiga, mãe do Paulo. À mãe do Paulo. E depois há mais. Isto até vem com datas de nascimento e tudo. Por isso é que eu digo que o bolo está a crescer. À medida que vamos ficando com menos tempo. É quase sempre assim. Pois. Sim. Pronto. A mãe do Paulo, não é? Acha que o filho realmente anda revoltado. Porque ela está com uma energia muito sensível. Ela tem muita intuição. É uma pessoa que tem grande capacidade dentro dela e não está a tirar cá para fora. E então o filho, que é o espelho dela, está-se a revoltar com ela, não é? Porque ela não está realmente a materializar o potencial que ela tem. E quando ela começar a materializar o potencial que ela tem dentro, o filho dela começa a acalmar, porque vê que a mãe já está equilibrada. Portanto, o nosso filho é sempre o nosso reflexo, sim. Reflexo. Muito bem. Perfeito, E perfeito. agora? É mesmo isso. É Não mesmo dirias isso. melhor, não. Não diria melhor, é mesmo isso. Realmente há muita sensibilidade, espiritualidade mesmo até, e era importante, com uma carta destas era muito importante que a mãe do Paulo fosse mais para a natureza, pezinhos na terra, pezinhos na areia, que aí era bom ela sentir, para poder descarregar, porque como ela é muito sensível, é tipo antena parabólica, supersónica, capta tudo de todo lado, e às vezes até pode andar meio perdida com tanta coisa, tanta energia, que ela consegue sentir muito mais do que qualquer outra pessoa. Pode ser uma pessoa que até facilmente fique deprimida, porque tem esta energia de tanta sensibilidade, que hoje em dia há tantos estímulos de tudo quanto é lado, e é difícil a gente conseguir gerir, se já somos uma pessoa que temos uma certa armadura. Imagina uma pessoa que não tem armadura nenhuma e está ali tudo exposto, não é? E é o caso desta senhora, mãe do Paulo. Por isso era importante que ela estivesse mais em contacto com a sua natureza, ou com a natureza de uma forma geral e com ela própria também, ok? Estar ali mesmo mais enraizada, ou sei lá, mesmo que não possa ir para a natureza, que eu acho que era ideal, mas mesmo que não possa, pode fazer umas aulas de yoga, um tai chi, pode vir aprender astrologia connosco, nós vamos lhe dar na cabeça todos os dias, ela vai aprender a estar bem. Ela está a responder a dizer, sim, eu entendo, mas até com a namorada sinto isso. Alguém, eu posso dar a resposta. Claro, Sim, claro. sim, não tenho curso. Mãe do Paulo, se ele não está bem consigo, não está bem com a namorada, com o primo, com o pai, com o avô, com o vizinho, ele não vai estar bem com ninguém. Pronto. E depois a namorada, ainda por cima tendo uma proximidade, como costuma dizer, ela também é o bombo da festa. A revolta está num geral, está à volta dele em tudo que venha, não é? Esta é a minha opinião, eu não sei se fiz uma boa interpretação, porque eu não tenho cartas, mas se estamos revoltados num todo. Exatamente, por isso é que é tão importante que ela se volte para ela. E mais uma vez eu digo, este vai ser o lema do dia de hoje, não é? Que é, os nossos filhos não têm problemas, nós é que temos problemas e eles refletem os problemas que nós temos, ok? Claro que depois quando eles tiverem os seus filhos vai ser a mesma coisa, mas vamos lhes dar o melhor exemplo possível para eles conseguirem seguir o nosso exemplo, não é? E não simplesmente querermos que eles sejam uma coisa que nós não lhes estamos a mostrar que é possível ser. A Ana, antes de ir embora, quer deixar aqui um conselho relativamente a 2026 e eu começo-me a sentir perdida no meio de tanto anonimato, no meio de tantas perguntas que começam aqui, não sei se chove lá fora, mas aqui chovem mensagens. Ora, vamos lá e por ordem, e se alguma ficar por ler, vai ter que ser. Diz ela, exatamente, é só descarregarmos em quem mais amamos, diz a mãe de Paulo, portanto. Não é? Pronto, então vai descarregar na natureza que faz melhor. E eu sei que ela tem quintal, olha, pezinhos descalços cá fora e vai conseguir descarregar alguma energia, pelo menos na terra, não é? Sim. Se não ou ficar deitadinho, se tem um cá fora, ficar deitadinho a olhar para as nuvens a passar, é tão bom, é só simplesmente sentir. Ora, vou eu então por ordem de chegada, não querendo aqui ser injusta. Olá, boa tarde, eu sou, num pé de anonimato, Joana Castro, gostava de perguntar em relação ao meu marido, lá está, porquê que se pergunta tanto em relação aos outros? Ele foi operado uma prótese total de anca, que não tinha ficado bem, e eu gostava de saber se vai ficar bem desta vez. Não preciso de data de nascimento, vou só falar que o marido é Filipe.
Que a Ok, data aqui não interessa para nada, não é? pergunta específica, se vai ficar bem, marido. O é isso? Filipe vai ficar bem da cirurgia, da Pronto. prótese? Primeira coisa, vamos corrigir a pergunta, ok? Pois. Porque se eu digo que não, de certeza que a nossa amiga não vai gostar da história que lhe vou contar. Por isso, a primeira pergunta é, o que é preciso ser feito para que fique melhor o Filipe? Ok? Pronto, isso é que é certo. E agora sim, tiramos então uma carta para sabermos aqui o que é que o oráculo da Astrocardemância tem para nos dizer em relação ao que é que o Filipe deve fazer para melhorar. Sim, porque até isto também está um bocadinho nas mãos de Filipe. Tudo está nas nossas mãos. Gêmeos. Ups. Sim. E sim, o Filipe tem que se focar mais naquilo que ele quer, não é? Porque, pronto, com esta energia ele, lá está, ele está muito preocupado realmente em ficar bem e a preocupação também demais faz com que ele não confie no universo e nele e também desfoca-se e realmente ele tem dificuldades em se curar, não é? Se ele se focar mais, se deitar cá para fora as ideias fantásticas que tem, porque é assim, nós quando estamos doentes, seja do que for, portanto, toda a doença tem uma causa psicológica, não é? E quando nós temos algum problema no nosso corpo físico, é porque há algo que nós não estamos a deitar cá para fora que temos de bom, ou então estamos a fazer demais, não é? Portanto, está ali um desequilíbrio. E neste caso o Filipe, devido à energia que saiu, ele é uma pessoa muito mental, ele tem ideias fantásticas, ele é um gênio, só que não consegue materializar e planear as ideias que tem. E como fica desfocado, por isso é que ele sente no corpo físico dele muitas vezes, portanto, problemas, não é? Neste caso a Anca, porque ele também acha que precisa dos outros para brilhar e para pôr cá para fora essas ideias, e ele tem mesmo essas ideias, portanto é mesmo ele deitar cá para fora, começa a trabalhar esse potencial e a saúde dele também começa a equilibrar. Olha, eu só vou fazer aqui um ponto da situação horária, porque eu tenho 2 minutos e meio, tenho 5 minutos e compromissos publicitários que não posso adiar. A Joana Castro está a escrever, que é a esposa do Filipe. Entretanto, a nossa ouvinte Dina, que já se disse o nome, fez uma pergunta. E eu ia dizer, isto é mais do mesmo. Não, mas então, olha, vamos fazer o seguinte, há um conselho muito importante que eu tenho a dar a toda a gente que está a ouvir aqui a rádio agora, que é, façam consulta com a Noémia Ferreira. Okay? Porque nós aqui na rádio podemos vos dar um cheirinho daquilo que é possível em relação a uma consulta, porque as consultas sim, são muito, é ligação entre duas almas e é a capacidade de nós conseguirmos ouvir-vos, de conseguir-vos aconselharmos e esse, portanto, fica muito melhor. Por isso, marquem uma consulta com a Noémia Ferreira para conseguir terem aqui algum tipo de informação mais detalhada, ok? Aqui foi um bocado genérico, espero que tenha servido a carapuça a muita gente. Até porque eu vou ler e o porquê de não responder, porque mais uma vez, depois da Ana ter respondido agora até nem me lembro o nome, acho que é Susana, a Susana, relativamente à pergunta sobre, ela estava precisamente a perguntar se o emprego da filha vai correr bem. Mais uma vez, depois de tudo aquilo que foi dito. Portanto, as respostas da Ana vão ser exatamente a mesma. Mas é importante também, às vezes, termos em atenção a isso. Por isso, assim, se vai correr bem, sim, vai correr bem, desde que, e atenção que esta parte é muito importante, ok? E nem pegaste desde nas cartas. Que a filha, neste caso estamos a falar da filha da Susana. Da Dina. Não, aquela que tinha sido a carta do leão, não é? Sim. Pronto, é importante ela saber valorizar-se ela própria e dar espaço a que os outros também brilhem. Se ela fizer isso, sim, vai correr bem. E esta poderia ser a resposta então para esta mãe que perguntou mesmo em relação à filha. Sim, exatamente. A questão é, se fizer aquilo que é suposto ser feito, ou seja, se evoluir na sua personalidade, porque nós estamos aqui para isso, para evoluir, então tudo corre bem à nossa volta, seja com trabalho, finanças, relacionamentos, seja o que for. Se nós estivermos a fazer aquilo que é o correto para a nossa evolução, as coisas fluem, ok? Senão, obviamente que vamos ter que ser empurrados pelo universo para evoluir à força. Temos 2 minutos e meio, eu peço desculpa porque não vou conseguir ler todas. A Joana diz que o Filipe é negativo, que é uma pessoa muito negativa, portanto está aqui explicado aquilo que a Noémia disse. Mas atenção que o Filipe é uma pessoa, eu diria que ele é gênio. Ele é mesmo uma pessoa muito mental, com uma capacidade incrível de pensamento e precisa desenvolver esta capacidade que ele tem. Estudar, ler livros, dedicar-se a cursos, tudo que seja mais mente
é muito importante que ele trabalhe, porque senão vai estar sempre assim, em problemas de saúde, a empurrá-lo para ir para esse lado. Reparem que ele, problema na anca fica em casa, não é como a Noemi estava a dizer há bocado, fica em casa, vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que fazer o quê? Estudar, aprender, e é isso que é importante para ele. E depois, isto é só um rematar, outro nosso ouvinte diz, olá, mesmo verdade, nós temos que ser assim como a Noémia falou, sermos nós, independentes. Eu, graças a Deus, e apesar de tanta coisa triste à mistura, sou tão feliz porque os meus filhos apoiam-me em tudo e eu também lhes passo toda a minha energia. Um grande beijinho às 3, da Helena Marcos. Portanto, alguém que dá aqui um testemunho daquilo que falamos. Ora então, Ana, 2 minutos e meio, só para deixares aqui uma chamada de atenção, porque ela em off disse-me, Alexandra, ainda não tínhamos chegado a 2020 e eu já me preocupava e pensava muito em 2020 e agora penso em 2026. Rapidamente, são 2 minutos e meio. Ok, então, muito rápido. É importante contextualizar primeiro, porque assim, quando nós estávamos em 2017, eu já fazia vídeos no YouTube a dizer, atenção, 2020 vai ser muito importante, vão para o online, estejam com coisas mais tecnológicas, que é muito importante. Era o conselho na altura. Chegamos a 2020, toda a gente sabe o que é que aconteceu, não é? Então agora, a minha ideia é, o próximo 2020 vai ser 2026, porque não é só termos uma configuração que é idêntica, é termos uma configuração que é bem mais forte, ainda mais forte do que aquilo que foi em 2020. Por isso, daqui até lá ainda temos tempo, e podemos focar-nos para pôr os nossos sonhos em prática. Isto é muito importante vocês não esquecerem. Tenham um sonho, 40 segundos. Aquele de infância é para pôr em prática. Organizem-se, planeiam, façam tudo o que é necessário para que o sonho se concretize. Não tem que ser todo, mas pelo menos uma parte tem que se concretizar daqui até 2026. Caso contrário, vocês vão ser apanhados na curva e 2026 vai ser bastante complicado, tal e qual como foi para muita gente o 2020. Noémia, 10 segundos para ti, minha querida. Sim, não, eu agradeço a todos os ouvintes, obrigada Alexandra, obrigada Ana Macieira por seres mesmo a pessoa que eu escolhi e continuo feliz passado 3 anos, portanto com a pessoa que realmente eu escolhi e abram-se mesmo à astrologia para o autoconhecimento, porque o caso deste último senhor, se ele trabalhar no autoconhecimento, que ele agora está em casa, ele vai ver que realmente este que foi o último, não é, mas todos, é mesmo muito importante. A astrologia é ótima para nós nos conhecermos a nós. Quanto mais nos conhecermos a nós, mais ajudamos os outros e o planeta. Não podíamos terminar melhor, obrigada às duas. E até breve. O Jornal Cidade Hoje está diferente. Novos